Programa Servo começando mais uma semana aí para você, a paz do Senhor. Aqui é a Milena Vidal. Tenho o privilégio aqui de estar com o pastor André Teles e uma convidada muito especial, abençoada, que você vai ter o privilégio de conhecer hoje, como eu também tive o privilégio de conhecer essa mulher de força aqui, guerreira, Jussara, conhecida como Sara. E hoje a gente conseguiu trazer ela aqui, né, nossa vizinha aqui de Petrópolis, para poder compartilhar com você um pouquinho do que ela viveu aqui em Petrópolis. E você também vai poder acompanhar muita coisa boa nesse programa, não é, André? Verdade. Voltamos, né? Depois de um tempinho aí fora das gravações, fora dos programas, muita coisa aconteceu, muita chuva caiu, todo mundo sabe. E a gente ficou sem o nosso ambiente lá, nosso local, nosso estúdio. Verdade. Ficamos sem nosso estúdio e agora a gente está aqui, improvisado, mas Deus está abençoando com esse privilégio de conseguir conversar um pouquinho com a Sara, né? Jussara, conversar um pouquinho com ela sobre os acontecimentos, para que você possa estar conhecendo aí um pouco da Sara, o tão falada aí, e que Deus possa te abençoar em tudo. Amém, amém, amém. A gente viveu muita coisa aqui, mas aprove ao Senhor nos permitir estar aqui mais uma vez com você. E eu lembro de um versículo que eu acho que resume muito o programa de hoje, que é o Salmo 103:2. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O que é bem dizer? Você falar bem. Você vai falar bem dizer o nome do Senhor e não vai se esquecer daquilo que Ele fez na sua vida. E muitas coisas o Senhor tem feito por nós, não falta gratidão no nosso coração. E que você também, através desse programa, possa lembrar de tudo que Deus fez na sua vida, se lembrar lá de tantos anos que o Senhor tem te sustentado na presença dEle, das coisas que Ele fez até você chegar até aqui, né? E que você possa se alegrar aí com a gente, juntamente conosco aqui nesse programa. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós vamos orar então, pedir ao Senhor que abençoe os nossos irmãos e possa estar fortalecendo cada um deles. Amém? Amém. Senhor, eu quero colocar diante de Ti esse programa e pedir ao Senhor que abençoe os nossos ouvintes, ó Pai, que seja a Tua voz a falar com os meus irmãos, Sim, que seja Pai. o Senhor a edificar cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que seja o Senhor, ó Pai, a ministrar, a tocar por meio das canções, por meio de tudo que vamos fazer aqui, da palavra ser ministrada, do bate-papo, mas que seja o Senhor a conduzir e fortalecer a fé dos nossos irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. E vamos para a nossa primeira canção. E a Jussara vai fazer esse pedido especial dessa canção aí que tem tocado o coração dela. Qual é? Adorar a Deus acima de tudo. Amém. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos de um caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam
e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer é adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Glória a Deus, adorar a Deus em todo tempo, é isso que devemos fazer. E agora vamos compartilhar com você um pouco do relatório aqui de Petrópolis. Estamos aqui, né, André, depois de tantos acontecimentos, Deus foi muito misericordioso conosco, em meio a tantos episódios ruins aqui da cidade, mas o Senhor nos sustentou. Foi um tempo difícil para nós em Petrópolis, mas Deus esteve conosco, né? E a gente pode agradecer muito ao Senhor hoje por estar aqui. E a gente viveu muita coisa aí, né, nesses dias. Tivemos momentos aí de comunhão, mas também tivemos oportunidade de olhar uns para os outros, de ajudar nossos irmãos, aqueles que estavam fracos, abatidos, entristecidos. Muitas pessoas ficaram assim, e também foi a oportunidade que Deus nos deu de olhar para o próximo e ajudar o nosso próximo, né? E fora isso, continuamos aí com os nossos cultos, com as nossas programações de célula. Tivemos um culto de jovens aí muito abençoado, com a participação da pastora Daniele Cassiano, e a gente pôde se alegrar muito no Senhor com a vida da nossa irmã e com aquilo que ela compartilhou conosco, né? Creio que Deus quer avivar aí o coração da juventude, né? Trazer mais ânimo. Irmã que já esteve aqui conosco já, batendo um papo também, trazendo um pouco da África, e sempre uma bênção estar com ela. Verdade, foi muito bom o culto jovem. A gente também tem tido o privilégio aqui de ter um momento com os adolescentes, né? Fazer uma programação diferente, compartilhar um pouquinho da palavra, fazer uma dinâmica, comer alguma coisa, comer o que eles mais gostam de fazer, né? Falar que tem comida, eu não vou faltar, chegou antes do horário e tudo. Fazer comunhão com crente sem comida parece que não tem. Exatamente. Falou que a comunhão é a comida, né? Mas é isso, né? Jesus Verdade. também partiu o pão e comia junto com os discípulos. Exatamente. Então tem sido uma experiência muito boa aí pra gente, né? E ver os adolescentes aí querendo o Senhor. Essa fase que não é nada fácil, mas Deus tem abençoado. Também tem culto de mulheres, que a gente tem sido abençoada também, estando em comunhão. O último culto, a gente falou um pouquinho sobre cuidar de saúde,
cuidar do templo do Espírito que somos nós, foi muito bom ali para nós. Tem as visitas também das irmãs que têm acontecido. A gente tem esse propósito de estar com as irmãs em comunhão, de compartilhar uma palavra, de orar umas com as outras. Um momento para a gente se fortalecer mesmo, né? Extra as demais programações, tem sido muito bom para nós, cada momento aí que a gente tem vivido. Amém? Isso, teve a apresentação também, né? Isso aí, apresentação da Maria Júlia, filha do Douglas e da Mari, que são irmãos aí novos convertidos, né? Que a gente tem o privilégio de ter ao nosso lado. E eles puderam estar ali entregando aquela criança nas mãos do Senhor, um ato ali muito lindo, muito emocionante, foi para nós. Nenenzinho que nasceu, de quem que foi? Da Luana. É, isso aí, a Loá também nasceu, a cara do pai, como sempre, né? Essas crianças, a mãe só gera. Quando sai a cara do só pai. Sai a cara do pai. E a Luana também deve estar aí muito feliz, o Ricardo, um abraço para vocês. Aí o Loá aí tá alegrando a nossa vida também. É por aí, né? Mais isso aí. o que Deus tem feito, as nossas buscas, nossos momentos, cultos e atividades que seguem. E a gente vai buscando a Deus dentro dos cultos, fora dos cultos e vai pedindo ao Senhor que abençoe em tudo. Amém. Também teve a apresentação da Lívia, né? Que é a filha do Maicon e da Carol, não podemos esquecer, mais um bebê. Tem muita ovelha nova aqui em Petrópolis e a gente se alegra muito com a vida desses irmãos. Fora os que estão fazendo aniversário, completando mais um ano de casamento. A gente vê a bênção de Deus sustentando cada um e tem sido muito maravilhoso cada momento aqui em Petrópolis. Os cultos em Niterói também, cada 15 dias a gente vai lá para Niterói para visitar os irmãos, para dar culto, ter essa comunhão e tem sido cada dia melhor do que o outro, né? E fica o nosso louvor e gratidão ao nosso Senhor por tudo que Ele tem feito. Por Amém. falar em louvor, tem que ter um louvor agora. Isso aí, vamos lá para o nosso próximo louvor da Tamires Garcia. Obrigado. Por todas as vezes que você me abraçou, por cada lágrima que você enxugou, por todas as vezes que me socorreu, cada detalhe que percebeu, por todas as vezes que me pôs no teu colo, por cada vez que aquietou minha alma, por todas as vezes que você me lembrou que nem a morte nem a vida podem me separar do teu amor. Obrigado, 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 Deus, obrigado. Por todas as vezes que você contou os meus passos na perseguição e pelas vezes que me levantou quando caí no chão, por todas as vezes que chamou o meu nome, mesmo quando eu pensei estar sozinho, por todas as vezes que você caminhou comigo, mesmo no vale da sombra da morte, por todas as vezes que mesmo cercado de inimigos, você nunca me deixou faltar um amigo. Obrigado, 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 Deus, obrigado, 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 obrigado.
as vezes que esteve ao meu lado e esperando, esperançou comigo. Por todas as vezes que estendeu tua paciência enquanto eu não tinha mais a minha. Obrigado, 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 Deus. Obrigado, 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 Deus. Obrigado. Entregar ao Deus, dono do universo, que escolheu não possuir minha vontade. Te dou meu amor, minha paixão, toda devoção e obediência. E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Paz, paz, seja convosco, irmãos queridos. Que bênção poder estar com os irmãos mais uma vez e poder meditar nas sagradas, santas e eternas escrituras, né? Elas são de Deus, por isso são sagradas, são santas, separadas de qualquer outro tipo de literatura. É uma palavra viva e ela é também maravilhosa para nós, porque o Senhor nos deixou uma palavra que é eterna. A Bíblia diz que o próprio céu, os céus vão passar, a terra vai ser destruída e a palavra vai permanecer para sempre. Ela é uma palavra viva e eterna, por isso devemos dar muito valor e credibilidade a esta palavra. Paulo diz a Timóteo: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Então, que cada um de nós valorize, né? Até a terra, diz a Bíblia em 2 Pedro 3,7, está reservada para o fogo, para a destruição, e a palavra vai subsistir à destruição da terra. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente fica pensando assim, meditando nessas coisas, meu Deus, até a terra vai passar, mas essa palavra não passará jamais. Que palavra maravilhosa é essa? Eu gostaria de meditar com os irmãos justamente sobre o fim dos tempos. Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem nos dado interpretações bíblicas
escatológicas em relação ao fim que está próximo, e também revelações por meio de dons espirituais e profecias, que o tempo está muito próximo. A vinda do Senhor prestes a acontecer, a manifestação do anticristo também, porque são eventos subsequentes, né? Quase que paralelos. Na minha concepção, o arrebatamento da igreja manifesta ou cria a situação para que o espírito anticristo se revele. A Bíblia diz que algo retém o espírito da iniquidade, o espírito do anticristo, que não pode atuar livremente, só o fará na grande tribulação. E a igreja, o Espírito Santo que está na igreja, impede, né, a manifestação total das trevas. As trevas não têm como se manifestar se ainda há luz aqui. A igreja, por meio do Espírito Santo, transmite a luz de Jesus. Então as trevas não têm o poder de vencer, de tomar conta. Mas assim que a igreja for arrebatada, aí sim, as trevas tomam conta, o espírito da verdade sai da terra e entra o espírito da mentira. Por isso eu fico impressionado com algumas pessoas que ficam procurando criar, e até usando as escrituras, meios para a salvação na grande tribulação para quem já foi crente e não foi arrebatado, né? Isso na grande tribulação, obviamente. Não tem sentido isso na minha concepção. Hoje o camarada, ele se converte por meio de uma palavra viva, inspirada, pregada por pessoas que têm o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está agindo naquele que prega, está agindo naquele que recebe. Essa pessoa está debaixo de uma liderança espiritual instituída, constituída por Deus. Ela está num corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27, e ela tem, acima de tudo, o Espírito Santo dentro dela. Ela rejeita tudo isso. E quando o Espírito Santo subir, a igreja subir, o líder subir, os irmãos vão subir, o espírito do anticristo tomar conta, o espírito do engano tomar conta, essa pessoa acha que vai haver oportunidade para ela. Como? Jamais, na minha concepção, para crente que conhecia o Senhor, jamais, nenhum será salvo na grande tribulação. Eu acho isso até absurdo. Se com o Espírito Santo as pessoas têm sido enganadas, o espírito do anticristo não tem hoje o poder total, mas ele engana com facilidade. Os irmãos vejam a manipulação feita por meio dessa pandemia. Como enganou os crentes. Os crentes ficaram apavorados, desobedientes à ordem do Senhor de se reunir, de pregar o evangelho. Ele conseguiu no mundo inteiro, por meio de uma enfermidade, de uma doença, ele conseguiu enganar a muitos com o Espírito Santo aqui. Agora os irmãos imaginem como será quando o Espírito Santo subir, e aí sim o espírito do engano vai ter total facilidade para se manifestar na terra. Então, eu gostaria de falar um pouquinho do fim. Eu gostaria de ler, se você tem a sua Bíblia e pode acompanhar, leia comigo em Lucas, no capítulo 21, no verso 10, alguns versos apenas. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Agora, neste mesmo capítulo, Lucas 21, vamos para o verso 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas.
a vinda do Senhor será precedida de sinais e angústias e perplexidade entre as nações. São os sinais da vinda do Senhor. Esse texto fala especificamente da vinda do Senhor em Jerusalém, depois da grande tribulação, quando ele vai literalmente pisar em Israel e instaurar o seu reino milenar de justiça. Vai destruir milhões e milhões de pessoas, as nações, e vai começar o reino milenar. Todavia, às vezes o Senhor mistura o arrebatamento com a segunda vinda. E eu creio, isso é concepção minha, que alguns princípios precederão as duas vindas. A vinda em Jerusalém, mas também o arrebatamento. Por quê? É necessário que a igreja esteja clamando por um Redentor e o mundo clamando por um Salvador. As coisas vão apertar e a igreja vai querer sair dessa terra. A igreja vai querer a sua redenção. Hoje não. Até agora, pelo menos, a igreja está vivendo muito bem, obrigado, na terra. Ela queria ser vitoriosa na terra, conquistar esta terra, como o povo de Israel, o que não é para a igreja. O que Deus deu a Israel, a missão de conquistar as terras, não é para a igreja. A nossa missão é conquistar almas. As nossas terras, a nossa herança são almas. Então, essa é a nossa esperança, é os céus, conquistar almas para ir para o céu. E a igreja estava muito acostumada a conquistar coisas terrenas, e Deus vai apertar, e já tem apertado, para a igreja almejar a eternidade. Da mesma maneira, o mundo vai ser sacudido. Para quê? Para que clame por um Salvador. Quem é esse Salvador? O anticristo que vai se manifestar. Então, o que vai preceder as vindas do Senhor, tanto agora no arrebatamento em breve, como daqui a 7 anos, na vinda do Senhor em Jerusalém, será, na verdade, tribulações, angústias, perplexidades vão acontecer antes dessa vinda. E nós já temos visto. Hoje em dia nós já conseguimos ver algumas angústias, pessoas andam angustiadas, pessoas andam depressivas. Isso vai acontecer e é sobre isso que eu queria falar. A Bíblia diz que virão angústias, perplexidades, doenças psicológicas como a ansiedade. A Bíblia diz em Provérbios 12:25 o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate. Pessoa que é ansiosa, preocupada. Hoje as pessoas estão assim, ansiosas, preocupadas, com medo do futuro, com medo da doença, com medo do assalto. E o país, nosso país, o Brasil, ele é o país com o maior índice de ansiedade do mundo. Isso é comprovado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Houve uma pesquisa e o Brasil é o país com maior ansiedade do mundo. Bom, e o que fazer diante disso? Nós precisamos mudar a nossa maneira de viver. Nós vivíamos muito de jargões evangélicos, está determinado, é só vitória, está conquistado, está profetizado, eu determino. Tudo isso é muita conversa fiada. Não era fé, era pretensão. Eu acho que a pandemia revelou isso. A igreja que achava que era muito poderosa em fé está escondida dentro das casas com medo. Antes dos cristãos, que eram simples e tinham uma fé verdadeira sem muitos jargões, eles iam curar os enfermos. Hoje, os crentes estão com medo da enfermidade se trancando dentro de suas casas. Então nós vemos que essa fé não era fé, era apenas pretensão. Então nós precisamos mudar, começar a inclinar o nosso coração e pedir a Deus uma fé verdadeira, uma confiança verdadeira, crer na soberania, no poder do Senhor, crer que a nossa vida está nas mãos dele, ele faz o que quer, quando quer. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal.
Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Nós temos que começar a inclinar o coração para o Senhor. Seja para a morte, para a vida, para a riqueza, para a pobreza, nossa vida é do Senhor. Está nas mãos do Senhor e Ele vai fazer o que quiser, porque Ele continua sendo o Senhor. Jó 1:21 diz isso. No saí do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quer o Senhor nos abençoe ou não, bendito seja o nome do Senhor. Quer a enfermidade nos alcance ou não, bendito seja o Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor, nós precisamos ter essa confiança no Senhor, na sua soberania. Paulo agia assim. Paulo, em Atos 20:23, ele diz o seguinte: o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade me esperam cadeias e provações. Mas depois, um pouco à frente, em Atos 21:13, ele diz: estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer, pelo nome do Senhor. Então ele estava pronto, sabia que as tribulações vinham, mas a preocupação não alcançava Paulo, a ansiedade não alcançava Paulo. Por quê? Porque ele cria na misericórdia de Deus, ele cria na graça do Senhor. Agora leia comigo mais um versículo, no verso 34 deste mesmo capítulo 21 de Lucas, que diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as orgias, ou as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Diante das aflições, da perplexidade, das angústias, o que se pode fazer? Uns vão aperfeiçoar sua confiança no Senhor, confiar, crer, entregar a sua vida. Outros vão ir para a embriaguez, para a orgia, e ficar preocupado com as coisas desse mundo. Isso vai sobrecarregar o coração, porque nada disso traz paz. O churrasco, o sexo, a bebedeira, nada disso traz paz. A Bíblia diz que essas pessoas até no riso têm dor no coração. Você vê uma pessoa na balada, na festa, ela está rindo, mas o coração muitas vezes está doendo. Até no riso tem dor no coração. Isso acontece com muita gente. Então a pessoa vai se divertir, mas aquilo não traz paz. Aquilo sobrecarrega o coração com mais problemas e angústias e tristezas. Então, irmãos, este é o quadro que se instala em nossos dias. E nós precisamos, então, agora aperfeiçoar a nossa unidade, a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E não ficar buscando coisas vãs. Jeremias disse que essas coisas, festas, diversões, distrações, são cisternas rotas. Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm a água. Ou seja, são apenas ilusões que trazem ainda mais peso e ansiedade no coração. A ansiedade vem, as tribulações e a perplexidade vêm. Eu lembro da visão que o Senhor deu, ondas sobre ondas, ondas de trevas vindo sobre o nosso país. Então muita coisa ainda vai acontecer. É a enfermidade, é a situação econômica, é a violência, e a gente nem sabe o que vem por aí a mais. E os homens vão entrar em angústias, eu conheço já muitos assim, depressivos, angustiados, tristes. Eu falei, que coisa terrível isso, o que essa situação já está causando. E outras virão. Então, meu irmão, creia nisso. Isso é uma palavra de Deus. Para que você não entre em ansiedade, em preocupações excessivas. Para que você não se entregue, não chegue até a ter uma depressão. Comece a confiar mais em Deus. Como? Estando em maior comunhão com o povo de Deus, ouvindo mais da palavra de Deus, estando em mais reuniões, estando em comunhão verdadeira com os irmãos. Não é assistir reunião 2 vezes por semana. Isso já foi tempo que crente fazia. Isso não é bom, não dá crescimento, vida, poder para ninguém. Nós temos que estar envolvidos todos os dias,
com os irmãos, e quando não fisicamente, por meio das redes sociais. É um meio que podemos usar para complementar a nossa comunhão. Não substitui o andar com o líder, o andar com os irmãos, mas pode ajudar, complementar a nossa comunhão. E nós vamos precisar estar mais intensamente ligados nesse fim dos tempos, nesses dias difíceis. E Efésios 4:11 nos diz isso, que os líderes devem trabalhar nesse sentido, de aperfeiçoar a unidade dos irmãos, colocando cada um para servir, cada um com compromisso com o corpo, com o seu líder, para estar trabalhando. E quando o Senhor voltar, e em breve será a vinda do Senhor, Ele nos pegue trabalhando, Ele nos pegue atentos e não acomodados ou distraídos com o mundo. É isso que Deus quer nos falar, é isso que Deus te fala. Chegou a hora de levar com mais seriedade, chegou a hora da intensidade na vida espiritual, chegou a hora de ter comunhão e não assistir reunião 2 vezes por semana, estar ligados verdadeiramente uns com os outros e debaixo de autoridade espiritual, para que aquele dia, como nós lemos, não nos pegue de surpresa. Que essa palavra de alerta fique em seu coração, que você pense bem nisso. É uma oportunidade que o Senhor está te dando. A cada manhã, a cada palavra que você ouve, é uma oportunidade de Deus. E a Bíblia diz em Colossenses 4:5, aproveitai as oportunidades. Então, meu irmão, eu tenho tido muitas oportunidades, porque cada dia é uma oportunidade de nós nos voltarmos para Deus. Cada dia, cada pregação, cada palavra, cada reunião é uma oportunidade de tomarmos a decisão de abandonarmos os sonhos e essa vida e nos lançarmos para o Senhor. Não é isso que Jesus disse? Quem quiser ganhar a vida eterna tem que perder essa vida e almejar a eternidade. Que Deus te dê graça e compreensão por meio dessa palavra e desperte o seu coração e você aplique isso na sua vida. Antes que venham os dias maus, antes que venha a ansiedade, a depressão, você comece a ter maior comunhão com os seus irmãos, para que quando vier a ansiedade sobre o mundo, a perplexidade sobre o mundo, você tenha a paz de Jesus no seu coração, estando preparado e pronto para ser arrebatado com o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Voltamos de mais uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique, né? Palavras de Niterói são sempre uma bênção. Agora, eu tenho tido o privilégio e a responsabilidade de estar ali, ouvindo as palavras ao vivo, né? As palavras que o pastor ministra. E gera algumas crises no sujeito, né? São muitas renúncias, são muitas coisas que a gente tem que deixar. E aí chegar lá, tu acha que tu tá bem, né? Aí meu pastor vem, ó, arranca mais um pedaço teu. Mas a vida é assim, né? A gente vai caminhando nessa direção. Não é verdade? Jussara. É verdade. É verdade? Verdade. Deus vai fazendo a obra e a gente vai entendendo que Deus está fazendo a obra, né? E vai ministrando na nossa vida, vai trabalhando no nosso interior. Deus tem os caminhos dele de trabalhar, não é verdade, Jussara? Verdade. E a gente foi para a igreja e acho que ali foi o nosso ponto de refúgio mesmo, sabe? Por falar, então tá, vamos falar de igreja, então. Não é para falar, não? Jussara, que estava lá com a gente, é para falar, é claro. Estava lá com a gente na igreja, ficou lá um período, né? Esse período que teve a calamidade, pode ser falar calamidade para você? Ou barreira, ou o que você quiser. O que você quiser. Lá aqui no bairro, na verdade. E aí a igreja abriu as portas ali para a comunidade, né? Uhum. Na verdade, a igreja tem que estar sempre com as portas abertas para a comunidade. E aí vocês ficaram abrigados lá, né? Não só você, mas algumas pessoas, 45 por aí. 45 pessoas ficou ali. Me perguntaram como que eu enfiei 45 pessoas ali dentro. Eu também não sei te explicar, não. Eu sei que foi complicado, mas foi bom. Oh, mas deu, não deu? Deu sim. E assim, ali foi o nosso refúgio mesmo, né? Para mim, para minha mãe,
e para as outras pessoas que estavam precisando no momento. E estar ali na igreja me fortaleceu muito, até mesmo pela situação que eu estava vivendo, né? Eu estava com 2 filhos soterrados, uma menina de 18 e o outro de 2 anos, e aquilo estava me abalando muito. Então, se não fosse a Deus, em primeiro lugar, e vocês terem abrido a porta para a gente, eu acho que eu tinha caído. Porque, assim, eu entendi que a gente não estava ali para simplesmente para vocês dormir, mas para servir vocês, e Cristo tinha que estar na nossa vida para agir na vida de vocês de alguma maneira, não é verdade? Com certeza. E a gente, estando ali, a gente aprendeu a pedir a Deus para nos fortalecer, né? A gente ficou ali, teve as situações, teve os momentos de fúria, teve momentos de raiva, e depois a gente chegava ali, deitava, fazia oração e o coração dava uma acalmada. Então, acho que por isso a gente conseguiu ficar os 9 dias, né? Até encontrar todos. Então, acho que foi isso que fortaleceu a minha vida, principalmente a da minha mãe e de mais pessoas que estavam ali, né? Então... Que a guerra dos moradores era encontrar os seus parentes, seus familiares eu acho não que queria quem arredar o pé dali, né? Porque... Eu acho que quem estava mais... Não era que eu estava mais... Eu queria encontrar todos. Uhum. Não era só os meus que estavam ali. Eu queria encontrar todos. Então, eu só queria sair dali enquanto tirasse todo mundo. E a igreja foi um ponto que a gente encontrou, até mesmo passava o dia inteiro lá, e daqui a pouco eu voltava, chegava na igreja, já tinha um carinho de todos. Ficou como uma referência, a igreja ficou como uma referência para vocês. Como se a gente estivesse voltando para nossa casa. Né? Ficou como se fosse a casa de vocês naquele momento ali, de dor e de tristeza, né? E ficando naquela situação, né? Procurando e não achando, e aquela coisa toda, e aí muita cesta básica, muita confusão. Muita briga por causa de comida. Então, assim, eu não estava interessada naquilo. Uhum. Aquilo ali no momento, para mim, não era o interesse o que eu queria no momento. Uhum. No momento, eu queria tirar as minhas crianças de lá. Uhum. Só isso que me interessava. Então, assim, por isso que às vezes eu tive algumas brigas. Você estava machucado, né? Você ficou presa também. A gente ficou soterrada. Uhum. Minha mãe ficou... Eu fiquei por baixo, a Rafaela por cima de mim e a minha mãe por cima da gente. Uhum. Foi onde a minha mãe começou a gritar e é onde ela conseguiu socorro para todo mundo. Então, assim, isso aconteceu na terça, na quarta-feira na madrugada de terça, a gente ficou na casa de um vizinho. Na quarta de manhã, 5h pouca da manhã, os bombeiros chegou e eu pedi para sair de lá porque eu queria poder sair para me poder achar eles, né? Só que eu não conseguia porque eu estava com as pernas muito machucadas. Fiquei muito machucada, minha mãe também, a minha filha Rafaela também ficou muito machucada. Então, a gente não tinha como subir naquele barranco, cavar, procurar e nem nada. Então, naquele dia, eu ainda fiquei mais um pouco ali, minha mãe foi para o hospital, a Rafaela também, e eu ainda demorei mais um pouquinho ali. Aí eles me levaram para o hospital e eu me perdi da minha mãe e da Rafaela, porque eu não sabia para onde que eles estavam. Passei uma noite no hospital, na quarta-feira, fiquei no hospital e na quinta-feira eu pedi ao médico se ele podia me deixar vir embora, né? Porque contei a história para ele, o que tinha acontecido, e eu precisava vir embora, que eu precisava achar minha mãe e a Rafaela, até mesmo o Miguel, que o Miguel tinha sumido também. Quando eu vim embora, minha mãe estava lá na igreja, ela e a Rafaela. Então, assim, eu já fiquei muito feliz por isso, porque eu sabia que elas estavam em algum lugar seguro, né? E eu não tinha que me preocupar. Interessante que a igreja não estava para isso, né? A igreja estava para receber, para fazer um trabalho de doar, né? Doar algumas coisas, doar. Acho que a gente ficaria com a parte... Eu acho não, né? Nós ficaríamos com os produtos de limpeza, com essas coisas assim. E a
a vizinha ficaria com os alimentos. Estava tendo alguns partidos políticos ali já dando algumas tretas. E aí eu falei, não vou me meter com isso, então, né, vamos doar. E só que assim, eu quando aconteceu no outro dia, eu já vim pro sargento, né, vim pro chácara ver o que estava acontecendo, que eu sabia que era ali perto. E quando eu vim, eu não conseguia ajudar em nada, porque estava muito recente, não tinha nem bombeiro, né. Eu lembro que eu entrei na lama, entrei, aí minhas pernas atolaram na lama e tal. E fios ainda, postes, naquela barreira ali mais para baixo da quadra. Não tinha o que eu fazer, eu falei, pô, o que eu vou fazer? Não sabia como agir, na verdade, no momento. Tava com a minha irmã, fui embora e tal. E aí no outro dia a gente começou a trabalhar em relação a ajudar em alguma coisa, né? E aí todo mundo queria dar coisas, né? Comida, alguma coisa desse sentido, né? E aí eu falei, pô, mas isso todo mundo tá fazendo. Aí eu acho que o bombeiro apontou para lá e falou, olha, para vocês ficarem lá, para as pessoas ficarem na igreja, e pediram para abrir. E aí eu fiquei sabendo e voltei. Aí tua mãe já tava lá na igreja, né? O pessoal já tava lá. Então tinha uma pilha de roupa, tinha um senhor deitado em cima de uma pilha de roupa, que não tava nada preparado para isso. E aí a gente chegou e começou a arrumar, não sei se tu lembra disso. Aí a gente começou a juntar as coisas para ter um local para vocês ficarem abrigados ali. E a verdade foi essa, um abrigo mesmo, né? E então, assim, quando eu fui para lá no primeiro dia, a Patrícia, a Wagner e mais o pastor, ele nem é pastor não, mas é o Marcos, o Gustavo. Então, assim, quando eu cheguei, eles já me abraçaram, sabe? Então, assim, foi tudo com muito carinho. E se eu fiquei em pé, foi porque a gente tinha um local pra gente ficar, até mesmo pra gente descansar e pedir a Deus para dar força até conseguir resolver tudo. E Deus me deixou de pé até o último dia. E ainda tá me deixando de pé, né? Porque tem hora que o coração fica muito pesado e aí aquela vontade de brigar, de extrapolar, ela sempre vem. Brigar contigo mesmo, fechou a rua um dia lá, né? Não, mas eu tive meu motivo, né? Então foi... É porque enquanto você sofria... As pessoas estavam fazendo estoque na minha, sabe, na minha perca. Não só na minha, como foi 16 pessoas ali. Então, assim, as pessoas estavam fazendo estoque na minha dor, sabe? Eles não estavam respeitando explicando, porque quem ficou bem, quem não deu problema nenhum, ficou recebendo cesta básica em cima do sofrimento dos outros, não é verdade? E aí essas pessoas perderam casa, não perderam lá a casa toda direitinha. E aí chegavam muitas doações, né? E as pessoas ficavam querendo essas doações e até brigando por elas, né? Por causa das doações. Então, assim, para mim foi muito ruim. Porque se a gente tivesse feito isso antes, eu acho que as pessoas que ficou 9 dias, acho que teria sido encontrada com menos tempo, entendeu? Porque, aí um assim, dia tu foi e ficou eu falei que revoltada, não ia subir ninguém. falou... Porque já estava muito tempo e eles não conseguiam achar. E assim, toda hora tinha que parar caminhão, tinha que parar a máquina, porque o pessoal estava transitando muito ali. Muita gente na rua e a população fechava a rua e não deixava os carros passarem. Então a minha revolta maior... Não parecia uma guerra aquilo ali? Tava, parecendo mesmo. Eu não sei... Cenário de guerra, né? Tava. Tudo destruído e as pessoas ainda brigando por comida, né? Por causa de comida. Então, e parecia que não tinha comida nenhuma, né? E tinha muita comida, né? Tinha, porque teve gente que foi preso com 50 cesta básica dentro de casa, né? Então, assim, sem necessidade, né? Então, quer dizer, as pessoas estavam fazendo do nosso sofrimento ali, das pessoas que perdeu casa, perdeu família, do nosso sofrimento, a dispensa deles. Mas foi o que eu falei, a primeira noite com vocês, né? Eu falei, olha, vocês têm uma escolha. Ou eu recebo as cestas básicas, ou eu acolho vocês, né? Vocês tiveram que decidir. Ou uma coisa ou outra. Eu não vou ficar recebendo doação e cuidar de vocês. Agora,
aí, né, vocês optaram, não, a gente quer ficar aqui. Com certeza. Eu falei, então eu não vou mexer com comida. E daí já deu aquele baque, né? Porque, de repente, quem tava ali querendo ganhar alguma coisa já ficou sem chão, né? Porque eu não tinha fogão, eu não tinha luz, eu não tinha casa. Eu ia cozinhar onde? É isso que eu penso, entendeu? Isso que eu pensei. Então, assim, teve muita gente que estava ali que praticamente estava na mesma situação que eu. Sem casa, sem gás, sem casa. Então, assim, acho que não tinha tanta necessidade de brigar por causa de comida. E nem de... E assim, as pessoas querem ajudar. E até a igreja, né, quer ajudar e... É incrível, né? A gente tem que colocar os pés para entender a necessidade mesmo, né? Eu quero te ajudar e eu vou querendo te mandar a cesta básica e você... Vou cozinhar onde? Igual eu respondi pro rapaz, eu vou cozinhar onde? É isso que eu falei. Eu não tenho fogão, não tenho gás, não tenho casa, não tenho nada, eu vou cozinhar onde? Eu falei assim, aí você manda uma cesta básica para uma pessoa que está desabrigada lá na igreja. Ela vai pegar a cesta básica e vai botar na cabeça dela e vai ser o travesseiro dela. Porque ela não tem onde ficar. Foi em forma de... Assim, as pessoas querem te ajudar, mas assim... Igual eu falei numa reportagem que eu dei... Por falar nisso, deu várias reportagens. Deu várias entrevistas, na verdade. Eu tive Globo, pelo menos uns 15 Globo, minutos de fama, entendeu? Record, SBT... Foi Petrópolis, Tribuna e... Acho que foi mais um pouquinho. Agora e ainda no finalzinho da carreira que tu tá aqui comigo. Eu vou ouvir, tá vendo? É coisa de Deus mesmo. Então, assim, igual eu dei uma reportagem para um rapaz, ele falou comigo assim, mas vocês estão recebendo muita cesta básica? Eu falei, eu não quero cesta básica. Eu não tenho lugar para cozinhar. Eu estou de favor na igreja. Eles me abrigaram ali, eu vou ter que arranjar um fogão para botar ali, um bujão de gás. Né? Porque se todo mundo quiser me dar uma cesta básica, depois que passar essas coisas tudo. É verdade. Aí eu aceito. Porque eu não tenho trabalho, eu não tinha uma estrutura nenhuma. Então, assim, depois que acabasse aquilo tudo, eu ia precisar de uma cesta básica, ia precisar de ajuda. Então... As pessoas não estavam pensando no depois para mim, eles só estavam pensando naquela hora ali. Agora, e a igreja? Tem que ajudar como? Não precisa mais me ajudar, não. Digo a ação da igreja entre doar coisas e abrigar. Eu acho que é melhor abrigar, né? Não, porque abrigar, assim... não só abrigar, mas assim, as pessoas têm a dar, a igreja tem a dar. E não é cesta básica, né? É a presença de Deus, é uma oração, é um ouvir, é estender a mão, é se dedicar, é dedicar um tempo, né? E às vezes a pessoa quer te ajudar e não dá aquilo que tem, né? Dá aquilo que, né? Não dá aquilo que precisa, dá aquilo que quer dar, né? E a gente recebe o que quer receber, né? Eu recebi... Quando eu fui para a igreja, eu e minha mãe, a gente não queria nada. A gente queria só ter um lugar para a gente encostar a cabeça. Entendeu? Então, a gente estava ali, fomos bem tratados. Todos vocês, eu só tenho que agradecer. Vou te passar meu Pix depois, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu só tenho que agradecer todos vocês, todos. Não tenho que falar de nenhum ali, que todos me abraçaram com muito carinho. Teve uma moça ali que eu esqueci o nome dela, mas é a irmã da Patrícia. A Paula. Poxa, ela me abraçou com tanto carinho, sabe? Cuidou da minha mãe, Milena e Wagner, Patrícia. Então, assim, eu só tenho que agradecer vocês. Hoje ainda estou um pouco triste, tenho meu sentimento de mãe, né? Mas, assim, o Senhor tem... É o luto, né? Você ainda passa pelo luto, tem que entender isso. E assim, Deus está me dando, me fortalecendo, sabe? À noite eu levanto, falo com Deus, minha mãe ora, faz a oração dela também, e a gente começou a se amar mais depois disso tudo que aconteceu. A gente aprendeu a amar mais a Deus, a gente começou a ser mais fiel a Deus. Eu ainda tenho uns erros, tenho meus erros, eu continuo fumando, que eu não consegui parar, mas a libertação é progressiva, entenda e isso. o Senhor tem, assim, só do que Deus tem feito na minha vida já é... Existem libertações que são instantâneas e existem outras que são progressivas, então tenha paz nisso.
E eu tenho dormido em paz, sabe? Teve dias que eu não consegui dormir e pregar o olho um segundo. Por isso que eu falei que você estava vigiando todo mundo. Então, assim, teve dias que eu não consegui pregar o olho um segundo. E hoje, graças a Deus, eu deito, só se não estiver chovendo. Eu deito e durmo bem, sabe? Porque tô com meu coração em paz. Tudo que eu precisava era só retirar meus filhos dali, minha cunhada, o Cidinho, a Gisele, a mãe dela. Então, assim, era tudo uma família. O Roberto com a Roberta aí, com a menininha dele. E todos foram achados, todos conseguiram ter um enterro. Numa guerra até para enterrar, né? Porque não conseguia. Foi uma guerra para... Tudo foi... A nossa situação ali foi tudo muito complicado. Para tirar as pessoas dali foi complicado. Arranjar um lugar para a gente ficar foi complicado. Enterrar foi complicado. Tudo pra gente ali foi complicado. Chegou lá, não queriam reconhecer. Chegou lá, eles não... A Júlia foi reconhecida muito rápido, né? Porque ela tinha identidade. Mas o Antônio não tinha. Quer dizer, então eles tinham que fazer um DNA. E fizeram o DNA quando... Mas assim, a minha cunhada foi enterrada num dia, a gente foi para lá e tal. E eles podiam ter me avisado que eles tinham que fazer um DNA nas crianças, até mesmo para quando chegasse lá fosse mais rápido, né? E eles não avisaram nada. Ficou lá o dia inteiro. Fiquei lá o dia inteiro. E no fim da tarde eles falaram que não ia liberar eles, né? Porque foi meus 2 sobrinhos e o Anthony que foi enterrado por último. E quando eu vim embora para fazer o enterro da minha cunhada, eles ligaram, avisando que a gente tinha que voltar, porque a gente era obrigado a fazer um DNA, porque pelos dentinhos dele lá, eles não estavam conseguindo. A gente veio e falei, não, vamos fazer o que a gente tem que fazer, depois a gente volta, porque a gente estava o dia inteiro lá e não tinha resolvido nada. Enterramos a minha cunhada, daqui a pouco a polícia civil estava lá buscando eu e meu irmão, porque a polícia teve que ir lá buscar a gente, né? Então, assim, foi uma situação bem desagradável. Porque a gente veio embora e não voltou mais. Lá então, no eles no no hospital. Então, eles mandaram a polícia vir atrás da gente, ué. Porque eu não sei porquê. Eu sei que a polícia veio atrás da gente e a gente teve que voltar com a polícia civil lá pro hospital, né? Pro ML. E chegando lá, a moça falou que ia fazer o atestado de óbito deles sem o nome de todos 3. E eu não aceitei aquela situação, porque o meu filho era registrado, meu filho tinha um registro. Queria enterrar eles ainda como indigentes, então, como um indigente, não ia ter nome na certidão de óbito dele. E eu não aceitei aquilo. Foi onde eu tive que brigar de novo. Porque eu estava ali o dia inteiro, eles podiam ter me avisado que eu tinha que fazer um DNA, ou até mesmo fazer alguma coisa que eu pudesse provar que a pessoa que estava ali, a criança que estava ali, era meu filho. E eu sabia que era porque quando os bombeiros achou a primeira pessoa que chamou fui eu, e eu fui lá e reconheci meu filho. Então, assim, eles fizeram muita ruindade com a gente, sabe? Com a gente, com o sofrimento todo que a gente estava passando. É isso que eu ia falar. Além de ter perdido né? E eles ainda fizeram a casa, a gente passar... o filho, né, sem chão e tudo ainda atrapalhando, né? Não cooperando para que as coisas fossem de uma maneira mais tranquila, né? E aumentando o sofrimento, né? Tudo isso aumentando o sofrimento. Tudo aumentou o sofrimento, tudo foi cada vez ficando pior, porque 9 dias é uma situação muito complicada. Quando você sabe que vai conseguir tirar com vida, ou que você, não sei, você vai conseguir tirar a pessoa com menos tempo, o coração já dá uma aliviada.
E o nosso não, o nosso ficou 9 dias. Amassando. Pressionando e machucando, e a gente não sabia se ia demorar mais 9, mais 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 dias para achar. Então, a nossa dor maior era a procura. E aí, assim, o que eu achei interessante nisso tudo, no papel da igreja, foi que, assim, vocês tinham dias muito difíceis, né? Eu tava lá, eu tava vivendo isso tudo, né? Vivendo as guerras, acha, não acha, briga, fecha a rua, cesta básica, política, bombeiro, comida. Eu tava lá e tava vendo isso tudo. Assalto, pessoas querendo roubar a casa de vocês, outros não dormir, não. A minha não tinha casa, né? Eles podiam roubar os destroços. Das casas abandonadas e tentar roubar até o equipamento do bombeiro. Foi. Então, assim, foram dias terríveis, assim. Mas aí eu lembro que no final vocês voltavam, como você disse, né? No final desses dias de tanta luta, de tanta guerra, aí chegava de noite e eu tinha que ir. Vamos orar. Era o nosso refúgio, Vamos orar. O pessoal já ficava esperando, né? Vamos orar. Hoje a gente vai botar um filme pra vocês. Aí dormiram pra caramba, não viram filme nenhum. Ninguém viu. Mas a gente tentou servir da melhor maneira, porque a gente sabia que os dias eram muito ruins, né? Eram dias muito difíceis para que vocês pudessem ter um refrigério do Senhor, né? Nesse momento de dificuldade. Bom, eu acho que o trabalho foi esse, né? Acho que a missão foi cumprida. Foi, assim, como eu falei a primeira vez, e vou repetir de novo. Eu só tenho que agradecer vocês. E eu vou repetir de novo, vou te passar meu Pix. Pode passar que a gente dá um jeito. Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo, sabe? Todo momento, todo instante que eu e a minha família, né? Vamos colocar assim, porque ali se tornou todo mundo virou uma mesma família, entendeu? Não sabia se eu estava num reality, não sabia se eu estava num retiro espiritual. Porque tinha dia que parecia retiro espiritual. Tinha dia que parecia reality, que era uma fofoca, uma briga danada. Eu falava, que confusão é essa, Jesus? Mas assim... Deus deu eu não sei de nada, não. Eu só tô falando que... mas assim, a gente só tem que agradecer mesmo. Eu e a minha mãe, e com certeza tem mais pessoas que estavam ali, porque até falaram que, Sara, depois que tu for embora, o pastor vai botar todo mundo pra fora, né? Falei, gente, eu não sei o que vocês vão fazer, não. Eu sei que eu tenho que ir embora. Porque assim... Não, eu não botei não, na verdade. Não, eu sei, mas o pessoal tava falando comigo. Na verdade, a gente tinha pedido Bíblias até pra dar pra vocês. A gente tava fazendo um monte de plano. Teve um retiro, eu não ia pro retiro. A gente cancelou o retiro. Mas o pessoal que tava falando comigo, Sara, você não pode ir embora, não, porque se tu for embora, o pastor vai botar a gente pra fora. Então, assim... Falei, na verdade, as coisas encaixaram. Assim, foi o tempo de Deus. E, né, assim, como você, outra família que tinha lá que não tinha realmente casa, perdeu tudo também. Foi encaixada, foi para outro abrigo, foi para um abrigo de verdade, né? Porque assim, a gente, por mais que a gente estava se esforçando, a gente não era um abrigo, né? A gente estava muito temporário ali, muito de emergência mesmo, né? Só que é aquilo, né? Acho que as pessoas foram bem tratadas e não queriam ir embora mais, né? Não, eu queria continuar, né? Mas... Nem tu queria ir embora, né? Sabe o que eu falei? Eu falei com a minha mãe? Lá a gente tinha pessoas para conversar, a gente tinha com quem brigar, a gente tinha com quem, sabe? Não é que a gente estava brigando, não, mas assim... a gente tinha contigo várias vezes. A gente tinha com quem brigar, a gente tinha com quem conversar. E para onde a gente foi, a gente estava sozinho. Era só eu, ela e as crianças. E tinha um apoio, assim, né? Tinha um apoio espiritual, tinha um apoio de uma oração. Então assim, a gente podia ter ido embora antes. Mas eu falei, cara, a nossa situação... Porque assim, eu falei com ela, a gente pode ir embora antes, mas vai ter que ficar sozinha. Porque eu vou ficar aqui até achar tudo, encontrar todos eles. Depois que eu encontrar todos, eu vou embora contigo.
E a minha mãe, naquele momento, ela falou, não, eu tô contigo. Vou ficar aqui até o último dia. Então, eu não achei justo para ela também, por ela estar machucada, estar com o coração machucado, a gente continuar naquele jeito que a gente estava. A gente estava sendo bem tratada, a gente teve carinho o tempo todo, atenção, tudo que a gente precisava naquele momento a gente Mas teve. a dona de casa quer lavar uma roupa, né? A minha mãe gosta de levantar às Quer 6 horas da manhã, fazer o comidinha, café dela, fazer o entendeu? café, né? Ela já estava até querendo pegar a cafeteira do seu Carlos Alberto para fazer o cafezinho lá, né? Mas como ele não deixou... Já demorando muito esse café aí, Poxa, aí ela queria, sabe? Ela tem os costumes dela, de levantar todo cedo, mundo, fazer o né, café. na verdade. Então ali ela já estava se sentindo... Poxa, né? Porque algumas pessoas que estavam ali, elas em determinado horário, elas iam na casa delas que estavam lá ainda. E a gente não tinha pra onde ir. Vocês não tinham pra onde ir. A gente então, não tinha pra onde ir, ela não tinha. Né, é muito fácil para quem, quando quer tomar um banho, vai na sua casa, ver suas coisas, enfim, dar comida pro cachorro, botar o picho pro passarinho. Enfim, e volta para lá como um local de abrigo. Agora, para vocês que estavam sem referência nenhuma, eu tinha que ir embora, não tinha como. Então assim, quando eu levei ela lá para casa, a gente olhou uma para casa da outra e falou, vamos voltar para a igreja? Ela reporta toda hora. Não, no primeiro dia que a gente foi lá para casa. Aí eu falei, vamos voltar para a igreja? Aí começou o pessoal chegando, os repórteres, os amigos, né? Então... Aí ficou os repórteres tudo lá na tua casa? Falando o mesmo assunto todos eles. Todos eles falando a mesma coisa e falando... E eu respondia de boa, sabe? Porque assim, meu coração já estava em paz, pastor. Uhum. Sabe? O meu coração já estava... Fazendo sensacionalismo, né? Fazendo aquela... olha aqui... Não, eu já estava com meu coração em paz, tudo. Porque eu já tinha achado história, eles, né? Uhum. Então, assim, meu coração já estava em paz. O que eles iam falar, o que, de repente, que eles iam colocar lá, pra mim já nem interessava. Tive até que brigar contigo, né? Falei, se tu botar repórter aqui dentro da igreja, tu vai ver, eu vou te expulsar daqui. Não, mas eu não fiz isso, não. Eu não coloquei ninguém lá, não. Não, mas tu viu que... Não, mas aí não era minha culpa. Eu tava sendo tão procurada, mas falei, não foi minha culpa. Tá muito solicitado aqui, mas aqui na igreja, não. Não, mas não foi ninguém lá, não. Não foi só aquela mulher lá que você que deixou mas entrar. Foi só uma conversa, não teve uma imagem, não teve nada. Mas eu continuo... Tô feliz por ter participado da vida, sim, né? Da vida de vocês e vocês ter conhecido um pouco a minha história, da minha mãe, né? Minha mãe tá sempre com essa carinha dela de sono. Então, assim, fico muito feliz mesmo de ter conhecido, o Senhor ter botado vocês na minha vida. E não tenho palavras para agradecer mesmo, sabe? Tudo que eu falar, tudo que eu falar não vai ser... Eu não vou ter como pagar vocês, entendeu? Pelo carinho de todos. A Páscoa tá chegando, isso é uma dica. Poxa, pastor, você também tá chantagista. Então, mas é isso, graças a Deus a gente vai... chegando aí ao fim do nosso bate-papo, mas você realmente edificou a nossa fé com suas experiências, com a sua força, né? Mesmo em meio àquilo que Deus fez, porque Deus mandou a chuva e Deus é quem dá a vida e quem a tira. Eu te falei sobre isso, né? Acho que tu nunca ia esperar ouvir isso como consolo, né? Quem dá e quem tira é Ele, mas foi Ele. Né? Mas é verdade. Mas creio que também o Espírito Santo tem consolado o teu coração, né? Você tem sido uma guerreira, um exemplo para mim. E que Deus continue, né? Essa obra. E que você entenda que o que Deus te deu é para edificar outros. Amém. Amém? Aquilo que você passou, certamente outras pessoas estão passando ou vão passar. E você pode estar edificando a fé de outros e sendo bênção, né? O amor que tu recebeu agora, tem que dar. Eu tô tentando dar um homem, não aparece ninguém. Então, não, mas vai sério. Aparecer. A gente, né, eu, assim, tem muita gente que às vezes vem me abraçar e começa a chorar, sabe? Fala, pô, não chora não. Chora mais que tu, né? Chora não, porque... Chora mais que tu que perdeu tudo, né?
falei, não chora não. Tudo. Igual ontem teve um rapaz lá em casa que eu tinha uma barraca de salgado lá na minha rua lá. Então, assim, meu pequeno corria pra lá e pra cá com uma bicicleta verde que ele tinha, que era o xodó dele, aquela bicicleta. Então, assim, todo mundo que ia na rua conhecia ele, né? Aí ontem foi um rapaz lá em casa e o rapaz estava falando sobre a Patrícia, comentando, falou, poxa, eu vi a barreira, foi muito triste, que não sei o quê. Aí eu falei, Aí, de repente, eu comentei pra ele, eu falei assim, a gente perdeu a casa lá, que não sei o quê. Aí ele, perdeu? Eu falei, perdi. Aí ele falou comigo assim, mas você perdeu alguém? Aí eu falei com ele que eu tinha perdido uma filha e um menino, né? Aí ele falou assim, poxa, que pena, né? Aí começou a falar comigo, me consolando, né? Aí eu falei, aí quando ele falou assim, deixa eu ver a foto dos teus filhos. Eu falei, deixa. Aí eu abri uma foto do Anthony e abri na foto da Júlia. Quando o cara bateu o olho assim na foto do Toninho, ele começou a chorar. Falei, moço, por que tu tá chorando? Poxa, esse garotinho aqui era muito simpático, a gente via com o carro, ele fazia sinal tipo com a mão pra gente estacionar. E o rapaz começou a chorar e eu não sabia o que fazer pra consolar ele, sabe? E eu falando, moço, não chora, que se tu chorar eu vou chorar também, por favor, não chora. E ele chorando, de soluçar e falando comigo, poxa, esse garotinho era muito especial, toda vez que eu ia lá em cima, ele manobrava o carro pra mim, que não sei o quê. Então, assim, eu sei que os meus filhos foi muito importante para algumas pessoas, porque até hoje as pessoas lembram dele com carinho, sabe? Da Júlia, do Anthony. Então, assim, eles vieram na minha vida para hoje eu não precisar ter remorso de nada, sabe? E uma coisa, né? Eu estive lá no funeral, né? No funeral, no enterro, né? No funeral foi enterro. E a única coisa que vinha na minha mente era o que Jesus disse, né? Quando as crianças queriam chegar até ele, né? Quiseram fazer com que as crianças não chegassem, Jesus simplesmente disse, deixe-me vir a meus pequeninos, né? Deles pertencem o reino, né? E a verdade é essa, né? Teu filho, ele tá com o Senhor, né? É do Senhor agora, né? Sempre foi, né? Só colheu aquilo que é dele, né? Então, o reino de Deus pertence a ele, né? Então, que isso te traga conforto. Ruim tá pra tu, pra ele tá melhor. Pra mim tá muito difícil. Pra mim tá complicado, mas... A gente vai orar, vai pedir ao Espírito Santo que traga conforto e consolo sobre a sua vida. Eu assim... Hoje de manhã... Não, foi ontem. Ontem eu acordei muito cedo. Aí eu falei com a minha mãe, poxa, eu tô com sono. Ela falou, encosta ali, deita um pouquinho. E pela primeira vez eu sonhei com eles. Desde quando aconteceu, não consegui sonhar com eles. E eu deitei lá na cama e eu sonhei com eles. A Júlia tomando banho e o Toninho brincando com os outros dois meninos também, com meus dois sobrinhos. E ele falando comigo assim, mamãe, me leva embora que eu não quero ficar com a Júlia. E a Júlia gritando, leva teu filho mesmo, porque ele era muito chato. Então, quer dizer, de qualquer forma, eu tenho quase certeza que eles estão felizes, sabe? O Toninho estava rindo no meu sonho. E assim, o tempo todo. O tempo todo ele tava brincando, sabe? Como se nada daquilo tivesse acontecido. Minha casa estava inteira. O espelho que eu tinha lá em casa estava inteiro também. Minha cama estava arrumada com uma coberta de flor que eu tinha. E ele com o sapatinho do Homem-Aranha que ele tinha, de calcinha de moletom e casaco, e brincando no quintal, no meio daquela
barreira parece que tinha caído um pouco para perto da casa do Cláudio. E o quintal limpinho, sabe? E ele brincando ali com o João Vitor e com o Bernardo e a Júlia tomando banho. E ele, quando me viu, ele ficou... Parece que eu tava chegando do trabalho, sabe? E quando ele me viu, ele veio correndo, me abraçou. E falou, mamãe, me leva pra casa, que eu não quero ficar com a Júlia. E rindo muito, sabe? Toda hora ele tava sorrindo. Então, assim, eu creio que ele tá bem. E a Júlia tá cuidando dele. De alguma forma, eu sei que ela tá cuidando dele. Então, o que me deixa menos triste é isso, saber que eles estão brincando. Amém. Desculpa. Vamos orar? Desculpa, tá? Que isso? Desculpa pelo quê? Vamos orar? Vamos. Pedir a Deus que conforte seu coração e que tudo que você viveu possa edificar a vida de outros. Amém? Amém. Senhor, eu quero colocar a vida da Sara diante do Senhor, ó Pai. Pedir que o Senhor complete a obra que começou sobre a vida dela, sobre essa família, Deus, mesmo em meio ao sofrimento, à dor, ó Pai. Mas que seja o Senhor, ó Deus, a completar aquilo que começou. A grande verdade é que nós sabemos que o Senhor é quem dá e quem tira a vida, e tudo está nas Tuas mãos e tudo pertence ao Senhor, ó Pai. E sim, ó Deus, nós cremos que essas crianças estão melhor, sim, do que nós, ó Deus, e do que estão contigo, ó Pai. E que o Senhor complete a Tua obra aqui, ó Pai, no coração, na família da Sara, Deus, trazendo conforto, trazendo consolo. E edifica, ó Pai, a fé dos meus irmãos, através desse programa, através dessa conversa e desse bate-papo, ó Pai. Em nome de Jesus, seja o Senhor, ó Deus, na vida dela, Senhor, seja o Senhor na vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Desculpa. Amém.